O plenário do Supremo Tribunal Federal definiu na sessão de hoje as regras para o compartilhamento de dados bancários e fiscais de órgãos de fiscalização. A repórter Evne Araújo acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Evne. Oi, Guilherme, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes foi o responsável pelo texto dos critérios. Ele consultou todos os ministros da corte e isso estava sendo feito desde a semana passada, quando, por maioria, o plenário do Supremo autorizou o compartilhamento de dados bancários e fiscais do antigo COAF e da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia sem a necessidade de decisão judicial. Só estava faltando definir parâmetros de como isso iria ser feito. A tese fixada hoje pelo Supremo Tribunal Federal foi aprovada por 10 votos a 1. Vamos conferir como ficam essas regras. Item 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Item 2. O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Vamos entender melhor essa decisão do Supremo. Para isso, eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, Guilherme, boa noite. Bem, agora essa questão do compartilhamento de dados está resolvida. Depois de 5 sessões plenárias e o resultado do julgamento proclamado na semana passada, faltava apenas a fixação dessa tese, já que se trata de um recurso extraordinário e essa tese vai servir de parâmetro para o julgamento, para a decisão em outros processos que aguardavam essa conclusão final aqui no Supremo. E os ministros acabaram refletindo aquilo que foi discutido nessas 5 sessões plenárias, tanto o compartilhamento de dados da Receita Federal, que envolvia o caso concreto desse recurso extraordinário, ampliando um pouco mais o objeto da discussão para dizer também que aquelas informações obtidas pela UIF, que é o antigo COAF, também podem ser compartilhadas, resguardando sempre o dever de proteção do sigilo dessas informações e resguardando também a possibilidade do Poder Judiciário, em uma situação posterior, em controlar eventuais abusos em que esse sigilo poderia vir a ser quebrado. Mas agora, com a fixação dessa tese de repercussão geral, esse assunto já se encontra pacificado, vamos dizer assim, consolidado aqui no Supremo Tribunal Federal. E na sessão de hoje, Guilherme, o julgamento, logo depois do intervalo da sessão em que foi fixada essa tese, os ministros iniciaram o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo concessionárias de energia elétrica. Numa ação direta de inconstitucionalidade, questionava-se uma lei do estado do Rio Grande do Sul e uma outra, uma lei do Amazonas. Nenhum dos 2 casos foram concluídos em razão de pedidos de vista, mas há uma situação coincidente. A associação, a Abradi, é a autora dessas 2 ações, questionando essas 2 leis em situações completamente diferentes. Na ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a lei do estado do Amazonas, o argumento é que o estado do Amazonas não poderia legislar sobre obrigação afeta a concessionárias de energia elétrica no sentido de exigir que elas notificassem os usuários quando fizesse qualquer tipo de vistoria no equipamento ou vistoria técnica nos medidores. 5 ministros já se manifestaram, seguindo o relator ministro Marco Aurélio, no sentido de que não há qualquer inconstitucionalidade nessa lei, porque ela visa a proteção do direito do consumidor. Mas outros 4 ministros já se manifestaram, seguindo a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que criar ônus para essas empresas é uma competência da União, somente a União poderia legislar sobre esse assunto, não caberia aos estados. Mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Nesse caso, vamos aguardar quando esse tema retornar ao plenário, qual será a decisão.